Então, boa noite a todos. Vamos dando início ao encontro com o Evangelho dessa noite, buscando então acerenar os nossos corações, nos reunindo em oração, buscando nesse instante a presença dos benfeitores amigos, do nosso Mestre Jesus. Vamos nos ligando também à figura de João José de Oliveira, o dirigente espiritual da nossa casa. Com certeza que todos os colaboradores espirituais, esses benfeitores amigos, estão aqui com cada um de nós, nos envolvendo nas suas vibrações amorosas de sustentação, junto com o nosso mentor individual, nos transmitindo essas vibrações de bom ânimo, de fé, de perseverança, iluminando a nossa mente para que tenhamos condições de compreendermos os ensinamentos de hoje. Jesus querido, obrigada. Obrigada pela oportunidade deste encontro, por estarmos aqui revivendo seus ensinamentos e buscando desta vez colocá-los em nosso coração, tendo essa força de compreendermos, de vivenciarmos a sua mensagem libertadora. Sê conosco, Jesus, durante todo esse tempo, e que nós tenhamos a vontade, a perseverança, a força e a coragem de irmos ao seu encontro e de colocarmos o Senhor em nosso coração. Que o teu amparo, Jesus querido, se estenda por todos aqueles que ouvirem esta comunicação mais tarde. Que essa conexão com o alto sempre aconteça toda vez que alguém se dispuser a ouvir os seus ensinamentos. E assim, Jesus, com muita alegria, com muito amor em nosso coração e gratidão, nós vamos envolvendo o Mário em nossas vibrações de carinho, que Jesus possa, com esses benfeitores queridos, envolvê-lo, para que ele mantenha essa ligação com esses benfeitores queridos, que o inspirem, para que na noite de hoje, Senhor, tenhamos a alegria que tiveram os discípulos quando às noites se reuniam na casa de Pedro para conversarem sobre o Evangelho. E que essa reunião singela se assemelhe a essa reunião de Jesus. E que possamos colher esses frutos do teu amor. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Hoje vamos com Pedro, Simão Pedro. Devemos ter surpresa em breve de Simão Pedro aí no selfie. Só para lembrar, apareceu no início uma solicitação em inglês, mas ela pedia autorização para poder gravar o encontro de hoje, né? E também tudo aquilo, eventualmente, de bom que eu possa fazer hoje, eu queria destinar tudo a um grande amigo, bem adoentado aí, com muitos cálculos renais, ao Orlando, companheiro de muitos anos no trabalho de colegiado e precisando muito de vibrações. Conversei um pouco hoje, mas já deu para animá-lo um pouquinho. Que ele continue assim para recuperar a alegria de viver, né? Então, Pedro tem uma passagem que fica marcada, a lição, com aceitar. Nos dias de hoje, a aceitação é uma das coisas quase que em desuso, né? Ou você é a favor disso e contra aquilo, ou você é a favor daquilo e contra isso. O mundo está... As pessoas se dividiram, né? Meio que em tribos, como Herculano Pires descreve nos Horizontes, né? E
E aceitar, então, é muito oportuno para esses dias conversarmos e aprendermos com Pedro, aprendermos com Jesus sobre aceitar. Então, vamos voltar na Palestina antiga e vamos encontrar ali, falamos muito de pescadores, né? Porque Pedro foi pescador, Tiago foi pescador, André foi pescador, João foi. Mas também existiam marceneiros, carpinteiros, né? Como Jesus, como José. Existiam agricultores, se plantava muito trigo naquela região, que era transformado em pão, um dos principais alimentos daquele povo naquela época, e também tinham algumas culturas, plantações de frutas e outras atividades comerciais. Então, ela era muito grande assim, para a época. Né? Para nós de hoje, um condomínio desses, igual o Porto Seguro, deve ser maior em quantidade de pessoas do que as cidades daquela época. Mas tinha, então, todo esse aparato de atividades profissionais. E, evidentemente, que muitos deles eram pescadores. E os pescadores, é um trabalho muito desgastante, né? Porque sai altas horas da madrugada, pega o barco, enfrenta o mar revolto, o mar calmo, enfrenta tempestades, enfrenta situações nem sempre agradáveis, situações adversas. E, evidentemente, que eles tinham um momento de se reunir, de fazer seus encontros, e conversar, e contar histórias. E essas histórias, às vezes, eram reais, e às vezes eram fantasias. Daí, até hoje, existir as histórias de pescador. Né? Começou lá naquela época. Então, tinha umas que eram verdadeiras e outras que eram pura fantasia. Num desses encontros, um desses pescadores contou que estava sozinho no barco, pescando, noite adentro, e de repente ele escutou um estalo no barco. Quando você está num mar bem distante da praia, dá um friozinho geral no corpo, né? Esse estalo é que vai abrir um buraco, o barco vai afundar, o pensamento é sempre ruim. Mas esse pescador disse, não, eu procurei me manter firme, procurei buscar ajuda em Deus, e o estalo aumentou, multiplicou, e foi multiplicando, e a quantidade de estalos, e eu fui remando cada vez mais forte para fazer o barulho da água bater no barco e abafar o som do estalo. De repente, em meio a esse drama que eu vivia, uma luz veio do céu, do alto, uma luz bateu na água, afundou na água e saiu do outro lado. E, de repente, essa luz veio na minha frente. Era meu avô. Eu vi a imagem do meu avô. Os outros pescadores começaram a rir. Imagina, teu avô morreu já não sei quanto tempo, foi sepultado, foi não sei. Mas eu vi e não acreditavam. Pedro chamou esse amigo de lado e falou: não conte essas histórias para todo mundo. Nem todo mundo tem fé. Nem todo mundo acredita. Temem a Deus, mas não quer dizer que acreditam em Deus. Escolha para quem contar isso, para você não passar pelo que passou, pela gozação, pelos risos. E isso vai durar algum tempo ainda com você. À noite, isso foi já pela manhã, né? Depois da pescaria daquela noite. Pedro foi para casa, tudo, e ficou com aquilo na cabeça. Por que as pessoas
tem dificuldade em aceitar o que o outro fala. Por que as pessoas precisam desconfiar? Por que precisam pedir prova? Ou, como muito médium espírita, por que ficam pedindo um sinal para dizer que tem mediunidade? Todos temos mediunidade, uma vez aflorada, não há o que questionar, há o que trabalhar, há o que servir Jesus, mas não questionar mais. E Pedro ficou com aquilo, porque as pessoas não compreendem, descansou um pouco em casa, e à noite, na costumeira reunião com Jesus, lá estavam todos reunidos. A ansiedade de Pedro era quase que materializada já, né, na sua expressão. Após a prece inicial, Jesus se dirige a Pedro. Fale, Pedro. Fale essa angústia que você traz no seu coração. E Pedro, com muita humildade, ele diz a Jesus: Mestre, tenha paciência comigo. Você sabe que às vezes eu sou explosivo, que às vezes eu não deixo a pessoa terminar de falar. Isso é um vício, né? Que muitas pessoas carregam. Não deixa a outra terminar de falar e já sai. Mas, por misericórdia, me ajude a entender o que significa aceitar. Jesus, como sempre, explicava os seus ensinamentos contando historinhas ou parábolas. E, naquela oportunidade, ele contou uma historinha. Ele falou: Pedro, imagine que você está andando por um caminho com fome. De repente, surge diante de você uma lavoura. E você adentra nessa lavoura. Passa por uma árvore, por outra, uma plantação, e encontra uma árvore com fruta, com frutos. E você pega uma fruta e mata a sua vontade de comer. É normal acontecer isso? Sim. Pode acontecer, senhor. Então, mas se você come a fruta, sacia a sua fome e segue o seu caminho de volta, as árvores continuarão lá. As que têm frutos e as que não têm frutos também. Porque nem todas as árvores dão fruto. Agora, Pedro, precisamos aceitar essas outras árvores, porque elas têm um papel importantíssimo para as árvores que dão fruto. Porque há uma cooperação entre elas. Uma pode fazer sombra para outra, uma pode dar de si para a outra. Quem explica muito bem, em tempos mais modernos para nós, é Emmanuel, lá nos anos 40, anos 50 do século passado, quando, através do Chico, várias psicografias, Palavras de Vida Eterna, Pão Nosso e vários livros desse, Emmanuel diz que os astros são solidários entre si. Um astro doa para outro astro. O nosso grande exemplo é a Lua. A Lua doa para a Terra, através do seu magnetismo, ela influencia nas marés. As mulheres só cortam o cabelo de acordo com a Lua, porque sabe que tem um magnetismo. Não é acaso. Há um magnetismo. Há uma doação do satélite, da Lua, para a Terra. Isso influencia na plantação. Isso influencia em muitas coisas que a ciência ainda vai revelar. Mas Emmanuel, já há 70, 80 anos atrás, já nos ensinava isso. E o Divaldo, mais recentemente, quando ele revela que a Terra transita, né, o Sol
e os planetas em torno do nosso Sol, junto com outros 6 sóis, circulam em torno de Alcione para receber de Alcione fótons eletromagnéticos salutares para o nosso Sol e para todos os planetas nossos vizinhos de sistema solar. Então, o que Jesus falava ali, a doutrina espírita veio esclarecer melhor, muitos séculos depois. Kardec já codificou também sobre isso quando trata dos fluidos, mas Emmanuel vai além e fala dos astros, dos planetas, dos satélites. Então, as árvores também que estão dispostas numa plantação, num cenário agrícola, interagem entre si. E Pedro ficou impressionado. Por quê? Eu preciso, então, aceitar essa árvore que não dá frutos, porque ela interage com aquela que dá frutos. Sem uma ciência maior sobre isso. Apenas isso. E disse Jesus, porque há cooperação entre elas. Se não tiver frutos, não se atraem abelhas, passarinhos e outros animais, insetos e animais da natureza, que acabam beneficiando e polinizando também as árvores que geram folhas, que geram, às vezes, flores, mas não geram frutos. Então, uma depende da outra. Uma colabora com a outra. Isso quer dizer que aceitar essa em decorrência de benefício daquela. Aceitar, Pedro, depende da verdade que se vive. Até hoje você não tinha raciocinado assim. Hoje você raciocina assim. E vai passar a respeitar essa, como respeita aquela que dá o fruto. Porque já está compreendendo a interação entre elas. Claro que Jesus também, nessa explicação, se referia às pessoas. Não é só a pessoa que te trata bem que você deve tratar bem. Porque a pessoa que não te trata bem, certamente está tratando bem alguém, ou até muitas pessoas. Apenas não faz propaganda daquilo que faz. Então, aceite a pessoa que não te trate bem. Porque certamente alguém ela está tratando bem. Então, aceitar Pedro depende da realidade que se vive, depende da verdade que se estabelece, que se conhece. Depende de você desprezar a incompatibilidade que você criou. Porque o outro pode ser bom, o outro pode ser mau, o outro pode ser correto, pode ser incorreto. Eu não tenho que criar em mim uma imagem de distanciamento. Porque cada um é responsável por si. Então, jamais, disse Jesus a Pedro, jamais desdenhe quando alguém falar e te parecer não verdade. Não desdenhe. Não desdenhe porque essa criatura que está falando uma coisa não verdadeira, fantasiosa, Jesus não usa a expressão mentira, porque é tão elevado que mentira para ele soa como palavrão para nós. De tão pesada que é, tão negativa que é a palavra mentira. Né? E Jesus disse, então, não desdenhe quando te parecer que a pessoa não diz a verdade. Quando parecer que a pessoa fantasie o que está falando. Sabe por quê, Pedro? Porque essa fantasia, esse falar não real, pode ser muito útil para quem fala. Às vezes é um desabafo,
Às vezes está contando uma história e, na verdade, é a história da própria pessoa. Às vezes está fantasiando uma situação que gostaria de viver ou que não gostaria de ter vivido. E o fato dela contar, então, aquilo que não te soa como verdadeiro, é um alívio para a alma dela. Porque é isso, para isso que serve o plantão no self. A pessoa vem e se solta. Às vezes não da primeira vez, nem da segunda. Em algum momento ela se solta. E põe para fora aquela angústia, aquela mágoa que está sufocando. O plantonista às vezes não fala nada. E depois de uma conversa onde essa pessoa expõe, ela levanta e diz: obrigado pelo que você me falou. Mas foi a própria pessoa quem falou, o tempo todo. Mas ela arrancou a angústia que atormentava o seu coração e o seu pensar. Isso que Jesus estava orientando a Pedro. Felizmente, né, os plantonistas de hoje têm a codificação de Kardec e todas as obras auxiliares para estudar e compreender o que Jesus estava orientando Pedro. Ser útil a quem fala, mesmo que não seja verdade. Há um fundo de verdade na invenção, disse Jesus. Porque a pessoa fantasia a sua dor, seu aborrecimento, seu sofrimento, sua angústia. E se Jesus ensinou assim, vamos aceitar a pessoa quando vem falar repetidas vezes a mesma coisa, porque ela está tentando ir para o passo seguinte dessa história. Mas se respondermos, você já contou isso, vai bloquear. Mas se permitir que ela fale, a confiança que ela adquirir, um dia ela vai aliviar o seu coração dessa angústia. Aceitemos a pessoa como ela é, como ela precisa ser ajudada. E saibamos, nós também, tenhamos humildade de ir encontrando a pessoa certa, geralmente no plantão do self, tirar a angústia de dentro de nós. Conte uma história, se não quer falar de você. Conte uma história. Invente. Diz Jesus que é o suficiente para aliviar o pensar e o sentir no coração. Agora, o aceitar depende da conveniência de quem ouve. Por quê? Porque passa pelo crivo da consciência, da razão. Então, Jesus diz: ouça e abençoe aquela criatura. Dirija-lhe uma prece, um bom pensamento, uma vibração, para que ela se reerga, se restabeleça, se fortaleça e possa seguir adiante. Então, seja o que for, passe pela sua razão. Se imagine no lugar dela. O que será que eu falaria? Como será que eu me abriria para tirar esse peso que está no meu coração? As invenções que contam lá no teu trabalho, nos teus encontros, Pedro, ainda que não verdadeiras, essas conversas, essas invenções, que são contadas e bem floreadas, elas são muito úteis, porque elas trazem alegria. Há um sorriso natural
ao final de uma história fantasiosa. E todos relaxam, esquecem o duro trabalho que é acordar alto da noite, da madrugada, pegar o barco e pescar, enfrentando as tormentas do mar, as tempestades, o frio e, por vezes, a falta de peixe. Então, é ótimo que aconteça essa alegria. Ela ajuda a relaxar, ela antecipa o descanso. Então, não critique aquele que fantasia uma fala, que invente uma fala. Ele está ajudando muito o grupo todo a relaxar, a já desfrutar do seu descanso. Olha, Pedro, mais difícil do que pescar é garimpar. Você sabe o que é remover montes e montes de entulho, terra, pedra, mato, raízes, entulho, e não encontrar a tal pedra preciosa que se procura, o tal ouro que se procura? Pois no dia seguinte, o garimpeiro volta ao seu local de trabalho, faz tudo de novo. E na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, a vida inteira, Pedro. Então, remover montanhas de entulho é como aquele que fantasia o que fala. É um entulho. Mas, dentro, lá em algum pedacinho daquele entulho, está a pedra preciosa. Ali está a pedra que se procura, o ouro que se quer encontrar. Mas se você não cavar, não retirar, e não insistir amanhã, e depois, e o ano, e o outro, não vai encontrar. E a pedra preciosa é a verdade que se procura, é a verdade que se busca, é a verdade que se quer. Então, é um trabalho exaustivo. Mas um dia é separado o precioso daquilo que não tem valor. Um dia é separado a pedra preciosa, o ouro, do entulho. Um dia é separado o mal do bem. Jesus profetizava, mas claro que eles não podiam acompanhar o alcance do que Jesus falava. Jesus já estava antevendo tempos futuros, que são os tempos de hoje, onde aqueles que estão fazendo o mal estão jogando a sua oportunidade de ficar no planeta Terra. E aqueles que estão garimpando dentro de si o que tem de precioso, porque Deus colocou em todos nós, em espírito, lá na centelha divina que somos, toda a preciosidade que precisamos, a bondade, o amor, a compaixão, todos os atributos. Nós precisamos garimpar dentro de nós e tirar o que é entulho e deixar o que é precioso brilhar. Jesus antecipava, mas evidentemente que levou tempo para Pedro entender. E para nós levou 2000 anos. Hoje estamos aqui aprendendo uma lição tão singela de Jesus, mas tão rica de conteúdo, que a preciosidade maior que possa existir está dentro de nós. E por que eu falo sim a maior que possa existir? Porque foi Deus quem a fez. Foi Deus quem nos criou. Foi Deus quem nos deu todos esses atributos maravilhosos e que vimos Jesus revelar para nós, que vimos Gandhi revelar alguma parte, que vimos
Buda, Madre Teresa, Chico, nós também temos. Precisamos só remover o entulho. Porque a preciosidade que temos é a verdade. É o que dura a vida eterna. É o que nos faz, que faz com que nós nos tornemos espíritos puros, espíritos bons. Pedro, se um dia você garimpar, aprenderá a escolher as pedras preciosas do entulho. Edgar Armand chamou isso de reforma íntima. Hoje meio desgastado pelos espíritas mais antigos. Mas Edgar Armand chamou isso de olhar para si mesmo e mudar no seu interior. Então ele diz, Jesus diz a Pedro, se um dia você garimpar, aprenderá a escolher. Nós aprendemos isso nas escolas do céu. Como garimpar em mim o que eu tenho de bom. E como garimpar o entulho que eu tenho em mim e me desfazer dele. Qual o resultado disso? Ser feliz. Ser alegre. Para maior valor do tesouro encontrado, quando você acha, então, a pedra preciosa, quando você acha o ouro, para que isso tenha valor, disse Jesus, é preciso lapidar. É preciso polir. É preciso tratar essa preciosidade bruta. E como se trata isso? As pedras preciosas passam por esmeril, passam por uma série de dificuldades, até virar um anelzinho, um brinquinho, uma joia. E a grande joia que é o espírito? Passa por provações, passa por expiações, dificuldades e mais dificuldades. Agora, o que a doutrina espírita ensina e diz é: quanto mais rápido você compreender, porque passa pela dificuldade, porque passa pela prova, porque passa pela expiação, tão mais rápido, tão mais breve será o seu tempo na lapidação dos tesouros que carrega em si, ofertados pelo Pai. Então, a demora na dor e no sofrimento é falta de compreensão. É compreender o que precisa mudar, o que precisa melhorar, para que aí sim, como disse Jesus, esse tesouro tenha valor. Por quê? Na codificação no Livro dos Espíritos, porque o espírito tem que sofrer, porque tem que passar por tudo isso, para dar valor a si mesmo e ao Criador. Lembramos de Deus quando estamos felizes ou quando estamos tristes. A imensa maioria quando está na dor. Uns poucos, todos os dias. Uns poucos menos alguma coisa quando estão felizes. Isso Jesus já chamava atenção. Pedro, acho bom você pensar em ser garimpeiro de almas. Essa foi a primeira vez que Jesus fala direto. Porque ele havia dito, farei de você um pescador de homens. Mas até aí, agora ele já dava o recado direto. Farei de você um garimpeiro. É bom você pensar. Não, ele não. Jesus
deixe a decisão para Pedro. É bom você pensar em ser garimpeiro de almas. Mas saiba que você vai encontrar as pessoas pelo teu caminho, umas te ouvirão, umas retribuirão o que você fala com agradecimento, com acolhimento, com bondade. Mas nem todas serão assim. Algumas te perseguirão, algumas te caluniarão, algumas te maltratarão. Agora, aceita a verdade que você sente, a que te faz sentido, a que te faz acreditar que é verdade. Por quê? O Pai determina que entre os bons profetas circulem os falsos profetas. E a decisão de seguir o profeta verdadeiro ou o falso profeta é de cada um. Cada um escolhe o caminho que quer seguir. E eu te digo, tenha discernimento antes de aceitar. Por quê? Porque muitos cegos seguirão cegos e caminharão para o mal, para a dor, para o sofrimento. Então, Pedro, tenha discernimento quando alguém se anunciar profeta. Agora, sobre o que aquele homem, teu amigo de pesca, te contou, eu te digo, foi um feito lindo, pena que incompreendido pela imensa maioria. Mas foi um feito maravilhoso para quem busca a verdade, para quem quer aprender sobre a verdade. Mas aqueles homens ainda não estão prontos. Você está pronto. E eu te pergunto, por qual motivo a alma, sem o corpo, não pode vir à Terra? Jesus falando da materialização de um desencarnado, de forma natural. Por que tem que ter corpo para estar aqui? Pois é uma crença errada. Há provas do que falo nas Escrituras. Por isso que eu fui ler Isaías, fui pesquisar Isaías, e por isso que eu vou continuar pesquisando o Velho Testamento. Tobias. Em breve trarei Noé aqui, trarei Jó aqui. Em verdade eu te digo, Pedro, por misericórdia do Pai, saiba que anjos sobem e descem a todo instante. Entre nós que aqui estamos e o Pai, que tudo vê e tudo sabe. Então, é uma história muito profunda e aquelas pessoas não estavam prontas. Jesus estava dizendo que 100% do nosso tempo o plano espiritual se faz presente em nossos lares, nossos locais de trabalho, quando estamos sozinhos, quando estamos dirigindo, quando estamos andando pelas ruas, quando estamos num shopping center, num supermercado. 100% tem plano espiritual. Agora, a questão é, qual plano espiritual está comigo? O inferior, da dor e do sofrimento, ou o superior, do amor, da paz e da serenidade? É só eu ver o que eu falo, o que eu penso e o que eu faço. E ver aqueles com quem eu convivo, no meu lar, no meu local de trabalho, nos lugares onde eu ando, o que falam, o que pensam e o que fazem.
Aí eu saberei se os anjos do Senhor, que são os nossos protetores e outras entidades espirituais de luz, ou se são trevosos, zombeteiros, maldosos. Então, em Jesus, a lição aceitar mostra aceitar o que o outro fala e guardar aquilo que for útil. Aquilo que não serve entra por um ouvido e sai pelo outro. Aquilo que é útil, que é grandioso, que tem moral, que tem ética, eu absorvo e multiplico. Mas sempre aceitando o outro como o outro é. Porque eu prestarei conta de mim e cada um de si. Então eu não posso dizer para o outro que ele está certo ou errado. Porque se eu disser que ele tem que ser como eu acho que tem que ser, eu estou dividindo a responsabilidade da encarnação dele. E as falhas dele serão as minhas. Terei as minhas, mais as deles. Então, pela harmonia que o planeta está precisando, que os lares estão necessitados, que os locais de trabalho são carentes, aceitemos cada um como cada um é, sem expor aquilo que não estão prontos ainda para compreender, mas aproveitando o que é bom e jogando fora o que não é bom. Tenha uma boa reflexão sobre Pedro, Jesus e o aceitar, e que possa servir para melhorarmos o nosso pedacinho. O nosso pedacinho melhor vai emitir, vai refletir para que outros assim também façam. E um dia a Terra inteira será assim. Comecemos por nós. Obrigado a todos. Boa noite. Puxa, que a gente tenha essa lucidez e perseverança para realizar tudo isso, né? Compreensão. Então, vamos exercitar agora um pouquinho, né, de todo esse amor que a gente carrega, nos colocar assim à disposição de Jesus para colaborar nessa noite, porque Jesus já dizia que quando alguns se reunissem em seu nome, ele ali estaria. Mas é se reunir de verdade, não é? Em coração, não entre aspas, está todo mundo junto, mas não está prestando atenção. Então, se hoje nós estamos aqui realmente com vontade de aprender, de refletir na nossa vida perante o Evangelho, né? Não como sendo algo distante, mas nas nossas entranhas, nós somos capazes de fazer tantas coisas, de sermos tão úteis com o nosso pensamento, com a nossa vontade. Então, nós aqui, não é, 24 pessoas, podemos fazer muito e colaborar em benefício da nossa humanidade, de nós mesmos. Então, por isso que nós convidamos a todos, em todo o encerramento das atividades espíritas, nós fazemos as vibrações. O que é vibrar? Vibrar, como o nome diz, não é? Quando nós emitimos o pensamento, ele se manifesta, não é, na atmosfera através de ondas, e essas ondas vibram. Então, quando a gente diz vibrar, significa mesmo sair da gente com aquela intensidade, não é? Então, é direcionar um pensamento, um sentimento, qualificar para que aquilo realmente atinja o seu objetivo. E nós somos capazes, sim, de fazer isso, porque Jesus falou que nós somos deuses. Por quê? Porque com o nosso pensamento, com a nossa vontade, nossa, a gente consegue fazer tanta coisa boa. Então, hoje nós vamos nos reunir aqui, né, e canalizarmos, então, essas nossas vibrações, o nosso pensamento, a nossa vontade, em benefício dos doentes, de todas essas pessoas que estão no leito de dor, que estão no hospital,
e sozinhas, estão tão angustiadas, precisando tanto de uma palavra amiga, de um consolo, de confiar que ele está sendo amparado, que Deus está no comando e que eles, abrindo o coração, eles vão receber o remédio espiritual e material. Então, vamos fazer esse trabalho, né, hoje em benefício dessas pessoas. Então, eu convido a todos para que, nesse instante, nós permanecemos nessa sintonia com os benfeitores amigos, na sintonia com Jesus, e vamos direcionando as nossas vibrações, direcionando o nosso querer, o nosso desejo de que haja saúde, de que haja paz, de que haja equilíbrio, de que haja fé, de que haja coragem, de que haja resignação, para que todas essas pessoas que passam por essa situação de uma doença, doença do corpo físico, doença do psiquismo, não é? Doença da alma, que elas nesse instante possam ser envolvidas por esse coração colorido de amor. Que essas vibrações possam aconchegar essas pessoas, que elas possam sentir como se Jesus estivesse as abraçando, e que elas tenham nesse momento, Senhor, aquela esperança, a alegria, a força que elas precisam para continuar lutando, para reagir diante dessa situação difícil, mas sabemos que a dor é o grande instrumento de aprendizado da nossa vida. Então, que possam saber lidar com esse aprendizado para que a cura verdadeira, que a cura do espírito possa se dar. Então, vamos desejando que essas pessoas tenham nesse instante, sintam o lenitivo da sua alma, sintam o lenitivo das suas dores do corpo físico, rogando a Jesus que também envolva todos os médicos, os profissionais de saúde, os enfermeiros, para que sejam inspirados a cuidar desses doentes, prescrevendo a medicação mais adequada, encontrando o diagnóstico preciso, conseguindo orientar e olhar para cada paciente como uma pessoa muito querida. Vamos vendo todos envoltos, então, nessa vibração de muito amor, de muita sustentação. E assim essas vibrações também são canalizadas a todos aqueles irmãozinhos que estão se despedindo da terra e adentrando ao mundo espiritual, para que possam ser acolhidos pelo plano maior, serem conduzidos aos hospitais do plano espiritual para se libertarem dessas sensações que o corpo doente proporcionava. Que todos eles possam abrir seus corações para que permitam serem acolhidos. E que também, Senhor, nós possamos levar essa vibração a todos os familiares que se despediram de seus entes queridos. Que seus corações sejam abraçados por Jesus. Que a fé possa ser essa sustentação para a superação desse momento de tristeza. E assim, Senhor, que todos nós possamos ser fortalecidos no bem, no propósito de perseverarmos no aprendizado dos seus ensinamentos, que possamos continuar nessa coragem firme de nos conhecermos, neste autoconhecimento que leva à nossa autotransformação, nessa autodescoberta, para que possamos assim nos realizar como esse ser, como esses filhos de Deus que somos, desabrochando, desenvolvendo todas essas qualidades do bem que trazemos latentes em nosso ser. Que aceitemos esse chamado de Jesus e, como Pedro, possamos sermos esses garimpeiros, esses artesãos, não só do próximo, mas especialmente de nós mesmos. Que em nome de Deus, de Jesus, dos benfeitores amigos, possamos nos despedir na noite de hoje, na certeza
do amparo que estamos recebendo e que continuaremos receber durante todos os dias de nossa existência. Que assim seja.